Tudo bem com vocês? Então, estou aqui montando mais esse vídeo para vocês, né? O PET 4, a semana 4, nós estamos trabalhando a questão dos costumes religiosos, tradições religiosas, narrativas míticas, né? Semana passada a gente viu alguma coisa sobre os índios, sobre os africanos, mas a gente ficou mais retido mesmo na religião indígena. Agora hoje a gente vai continuar, né, nesse sentido. Mas quanto mais a gente conhece sobre os diferentes costumes, mais a gente entende o significado e a gente aprende a respeitá-los, né? Essas religiões diferentes. Às vezes, você conhece as tradições religiosas da sua região? Você respeita? Né? Então é muito importante a gente conhecer, para a gente respeitar mais e valorizar aquilo que a gente tem, que são coisas muito importantes para nós, né? Hoje, em especial, olha, a gente começa com essa charge que foi colocada lá no PET, que fala assim, ó, essa sua charge é um insulto ao profeta Maomé. Suas tirinhas são ofensivas ao cristianismo. Chega de polêmica. Daqui pra frente, só faço humor com bichinhos. Sabia que essa sua vaquinha ofende o hinduísmo? Meu Deus, coitado dele, né? Então, a gente vê que essa charge, a gente vê uma situação muito observada na nossa sociedade hoje. As diversas tradições religiosas que nós temos, são várias mesmo, né? Que são representadas pelos símbolos. Primeiro pelas vestimentas, pelo aquilo que é considerado sagrado, né? Dentro, observe que no primeiro quadrinho, olha para vocês verem, quando fala assim, sabia que essa sua charge é um insulto ao profeta Maomé? Repare que ele está vestido de Maomé, né? Ele está se referindo ao fundador do islamismo. Então, olha como que ele está, tá vendo? Então, ele está se ofendendo aqui. Depois da segunda quadrinha, suas tirinhas são ofensivas ao cristianismo. Repara que aqui ele está vestido como sendo um líder religioso, no caso aqui seria um padre, né? Ela tem ali uma cruz na vestimenta dele, né? E no último quadro, aí ele pega e fala, eu vou desistir, eu não quero saber mais de ficar ofendendo, fazendo polêmica. Só que ele faz um desenho lá e a ofensa, a vaquinha é uma ofensa ao hinduísmo. Por quê? Então a vaquinha, aqui o hinduísmo, a vaca é o animal sagrado deles. Então a gente vê assim que a forma, né, que a gente vai vendo ali, o olho, né, de bravo, que a gente vai vendo como que a gente repara o olho na testa, né? Bom, então são coisas interessantes que nós vamos ver. Então hoje, essas três religiões que foram mencionadas aí, o islamismo, o cristianismo e o hinduísmo, tiveram origem em locais diferentes. Foram difundidos no mundo inteiro pelos seus adeptos, que levaram aí costumes próprios, influenciando culturalmente outros países. Então, aqui, essa lua com a estrela é o símbolo do hinduísmo. Esse parece um 3, um 5, mas na verdade tem um símbolo todo bonito, é o símbolo do hinduísmo. E a cruz, que é o símbolo do cristianismo, tá? Bom, então, dessas três religiões, a mais antiga é o hinduísmo. Surgiu na Índia, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, lá na pré-história. As tradições que os constituíram foram repassadas de geração para geração. Os adeptos costumam cultuar vários deuses, sabe? Aqui a gente fala até, chamamos de politeísmo, mas aqui é muito mesmo. Eles acreditam em aproximadamente 33 milhões de deuses menores. Existem os três principais deuses, que é Brahma, Shiva e Vishnu, que estão representados nessa foto de baixo, né? São os três. E eles acreditam, o livro sagrado deles é o livro dos Vedas, que está lá, ó, tá vendo? Eu coloquei, e aqui nós falamos da vaca, né? Então a vaca é o animal sagrado. Eles acreditam que depois que a vaca morre, para o processo de reencarnação, porque eles acreditam que é possível reencarnação de um ser humano para outro ser humano e de um ser humano para um animal. E o último animal, então, é a vaca. Quando essa vaca morre, é um novo Deus que surge. Então, eles acreditam aí em vários deuses, milhões mesmo. Quanto mais cabeça, quanto mais braço, quanto mais perna esse Deus tiver, mais poderoso ele é, tá? Bom, aí depois vem o cristianismo, que teve a sua origem no Oriente Médio, né? Tornou-se a religião oficial ocidental no século
4 depois de Cristo, em Roma, é a mais conhecida das tradições religiosas no mundo ocidental e, de acordo com os dados do censo demográfico do Brasil, concentra um grande número de seguidores aos valores ensinados por Jesus Cristo. Se ramificam em várias igrejas, denominações, em várias comunidades. Todas essas ramificações creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitam em comum os textos lidos como sagrados e que estão registrados na Bíblia Sagrada, né? Aqui em Conceição da Aparecida, praticamente todas as religiões são cristãs, vindas do cristianismo mesmo. Então, o Deus é o mesmo. Todas elas foram fundadas por Jesus Cristo. Eu coloquei aqui alguns símbolos, né, que é a Bíblia. Coloquei o próprio Jesus, né, num discurso aí da Sermão das Montanhas, as pessoas ao seu redor, e Jesus Cristo pregado na cruz, morto naquela cruz, tá bom? Continuando aqui, o islamismo. O islamismo nasceu na atual Arábia Saudita, a partir das experiências religiosas de Mohammed, compreendido pelos muçulmanos como o último dos profetas, também para nós conhecido como profeta Maomé. As revelações ele recebeu do anjo Gabriel, revelações do próprio Alá, que é o Deus deles, é o nome que eles dão ao Deus deles, foram escritos após a sua morte, e o nome deles é o livro do Alcorão. Eu até coloquei aí, olha, para vocês verem. Então, o livro do Alcorão. Embaixo a gente tem a imagem do profeta Maomé, e aqui embaixo é a cidade de Meca. Tá vendo? Nessa cidade de Meca caiu um meteorito, então foi construído essa no meio, aí, essa pedra no meio. Eles têm por obrigação ir à cidade de Meca pelo menos uma vez na vida e colocar, levar a fazer as homenagens, e eles têm que colocar a mão nessa pedra, nesse meteorito. Então é uma festa que reúne aí milhões e milhões de pessoas. Bom, então vamos sistematizar as nossas informações que você acabou de ler. Então você tem que montar essa tabela. Aí tá assim, ó, critérios, país de origem, texto sagrado, principais características e curiosidades. Então, o hinduísmo é um país de origem, nasceu na Índia, né? O texto sagrado é o Vedas ou Upanishads, isso está escrito lá. Principais características, politeístas cultuam vários deuses e principais divindades, Brahma, Shiva e Vishnu, né? O cristianismo nasceu no Oriente Médio, o texto sagrado é a Bíblia. A principal característica é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. Curiosidades das divindades, a gente chama de Deus, né? Jesus, Jeová. Então tem vários nomes, certo? O islamismo nasceu na Arábia Saudita, o livro é o Corão ou o Alcorão, também é uma religião monoteísta, e o Deus deles é Alá, tá? Bom, e aqui você vai pôr se você conhece alguma outra tradição religiosa. Se você conhece, você vai escrever o nome dela e quais são as características. Se você não conhece, você vai colocar assim, não conheço, mas é interessante que você faça uma pesquisa. Entra aí na internet, pesquise pelo menos uma, tá bom? E agora, fala assim que é pra gente acrescentar alguma coisa, né? Uma experiência, uma religiosa, uma curiosidade, um costume ou ensinamentos que estejam relacionados a modos de ser e de viver. E princípios de vida podem ser marcantes e significativos para as pessoas. Quando são significativos para uma pessoa ou para um grupo, geralmente são reproduzidos, recontados, reescritos, ressignificados por várias gerações e podem tomar proporções que vão além do que se imagina. Assim ocorreu com as fotos que geraram os diferentes escritos, dentre eles os textos sagrados. Dentre os textos sagrados Dentre os textos escritos, os textos sagrados constituem como patrimônio das tradições religiosas, por serem instrumentos de comunicação e fonte de unidade entre os adeptos que encontram neles as orientações para observar a vivência de suas crenças. Esses registros possibilitam conhecer as diferentes formas de culto ao transcendente, desde sua origem até os dias atuais. Então, quando fala transcendente, é algo que é além, que passa, não é só essa vida, é algo que vai mais que isso, certo? Então agora, o espaço que está do lado, para você escrever um recado aos seus amigos sobre alguma descoberta que você fez com o tema de hoje. O que você vai escrever para os seus amigos, certo? Então é bem pessoal. Tanto as duas últimas é pessoal, mas você tem que fazer, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês, bons estudos. Continue fazendo
as atividades e me devolvam o quanto antes, tá bom? Assistam o vídeo, está sendo produzido com muito carinho, com muito amor. Beijos, fiquem com Deus.